como é a relação das mulheres com o dinheiro. Então nós já vamos começar, e temos um homem aqui para falar como é a situação deles quando isso acontece, e que tem experiência no assunto. Deise, é uma relação emocional que as mulheres têm com o dinheiro? Por que elas lidam diferente dos homens? Isso até, primeiramente, né, obrigada pelo convite, né, fiquei muito honrada, né, quando a Liliane me convidou para falar sobre esse tema, né, que eu adoro falar de dinheiro, né, quem não gosta de falar sobre dinheiro, coisa boa falar sobre dinheiro, bom, né? Até esqueci de falar, né, que você tem se tornado uma especialista no assunto e vai ter até um curso que depois nós vamos falar sobre ele. Com certeza. Então, justamente por isso, né, a gente precisa falar mais sobre dinheiro, né, tanto como a gente faz para ganhar, como a gente investe, né, a falta dele, como a gente gasta esse dinheiro, né, porque muitas vezes a gente vê muito curso por aí, a gente fala muito sobre como ganhar dinheiro, a gente vê muitos métodos, muitas formas, né? Mas como que a gente gasta esse dinheiro também? Isso é muito mais relativo. Tanto que a gente vê muitas pessoas que às vezes ganham R$2.000 por mês e tem muito mais dinheiro guardado do que ganha 10 mil. Porque não é quanto se ganha, é como se administra esse dinheiro. Tanto que já vem até bíblico, né, isso, né? A gente olha até bíblico, né? Se você não é fiel no pouco, você não será no muito. Então, se você não tem o hábito de poupar, de investir, de gerenciar bem os seus R$1.500 que você ganha, que acho que é mais ou menos isso hoje o salário mínimo, né? R$1.300, você quando ganhar 10 mil, você não vai ter a mesma gestão. Então, se você precisa no pouco já ter esse hábito para depois só multiplicar. E falando de mulheres, né, uma coisa que a gente já teria, biologicamente falando, já tem essa predisposição a ser boas gestoras do dinheiro. Porque se a gente olha na época das cavernas, por exemplo, né? O homem era responsável por trazer a caça, então ele ia a campo, conseguia aquele recurso, né? Vamos imaginar assim, e trazia para dentro da caverna, e a mulher era responsável por quê? Por gerenciar aqueles recursos que ele trazia, né? Então, ela já tem isso nítido nela. Só que, obviamente, com o passar do tempo, a gente foi delegando, né? E até ontem um amigo nosso, que trabalha também no ramo de finanças, né? O querido Walter Leite, ele falou sobre isso, a gente estava trocando uma ideia sobre isso, e ele falou, né, que a diferença ela não está delegando, ela está delargando. E aí ele falou a diferença, e aí fez muito sentido. Ele falou, você delega uma atividade quando você sabe fazer, mas eu escolho delegar para alguém essa função. Mas quando você não sabe, você não entende aquela função, você delarga. Então, não entendo de finanças, vou deixar meu marido fazer. Não entendo do nosso orçamento, vou deixar para ele fazer, né? Isso falando de um relacionamento casado, né? Então, a gente vai delargando essa responsabilidade para as outras pessoas, que pode ser o cônjuge, né? Se você for casado, às vezes é o pai, a mãe, às vezes é um amigo, ou muitas vezes você não tem ninguém que também cuide também. E daí deixa a vida me levar, como dizia o famoso Zeca Pagodinho, né? Mas isso que falam, que as mulheres têm uma relação pior com o dinheiro do que os homens, e é notório, a gente percebe isso. Muitos homens já falaram pra mim, a gente separou, mas o que aconteceu? Teve traição? Não teve traição. Então, o que teve? Minha mulher gastava demais. A gente sabe que não é bem assim, até porque a mulher, ela gasta com a casa, com a família, porém, talvez não tenha essa gestão que você tá falando. Exato. E é emocional, porque a gente lê um monte de coisa, né, que a mulher é mais no emocional, que ela gasta, vou comprar isso que meu marido vai gostar, vou comprar isso que o meu filho vai, né, e daí não pensa no todo. Você acredita nisso? Acredito sim, porque a mulher é mais emocional, via de regra, né, óbvio que sempre existem suas exceções, né, e as mulheres, mas via de regra ela tende a ser mais emocional, né. Só que principalmente eu acho porque vem esse caso de minha mulher gasta demais. É porque normalmente a mulher é que fica responsável por todas as compras da casa. Então. Até esses dias eu tava falando com meu marido sobre isso, né? Eu sou casada há 10 anos. E eu falei pra ele, tenta puxar na tua cabeça qual foi a última peça de roupa que tu comprou pra ti. Dele, que ele foi lá comprar. Ele não lembra? Porque ele nunca mais comprou. Desde que eu tô casada, ele nunca comprou roupa. Mas ele tem sempre roupa nova, tem sempre cueca, tem sempre meia, tudo. Tudo a gente compra. Por quê? A mulher tem esse negócio de ela consegue ver a necessidade do todo. Ela não pensa só nela, né? Você é que gasta em casa, então. Eu só que gasto, eu só que gasto, mas eu gasto de forma consciente. Mas nem todas, né? Com certeza, com certeza. Não, mas isso que ela falou é verdade, assim, tanto é que lá em casa, né, eu praticamente não compro roupa, até porque eu nem gosto de entrar em loja, já começa por aí, né? Eu acho que muitos homens, né, não gostam de ir às compras, experimentar, entrar em provador, né? E como a mulher já sabe já o tamanho, o gosto, né? O gosto, o corte, a cor, então fica mais fácil de repente. E aí a mulher satisfaz dois prazeres, né? O prazer da compra, porque eu li que a mulher independente, a mulher ela sente mais prazer em comprar do que o homem, independente da compra, se é para ela ou para alguém que ela goste, né?
Então ela satisfaz o desejo da compra e ao mesmo tempo ajuda o parceiro, né? Eu não gosto de sair pra comprar, olha só, nesse sentido eu e meu marido é completamente diferente. Meu marido adora passear pra comprar coisa, eu não gosto, eu sou muito objetiva no que eu tenho que comprar. Então por isso que eu não compro, por exemplo, hoje eu saí, eu precisava comprar uma blusa pro evento de quarta-feira. Então eu saí, e eu já aproveito a saída, eu fui dar uma outra entrevista numa outra rádio, eu fui na loja do lado. Do lado, já vi, já tinha blusa, já provei 3 peças. Essa aqui, beleza. 10 minutos eu sei que a compra que eu precisava. Mas você já mostrou um detalhe de mulher. Como vai ter um evento, você já quer uma blusa diferente? Claro. O homem faz isso, Jaime? Não, inclusive assim, ó, eu sou muito parecido com ela, se for eu a comprar, né? Só que eu sou assim, eu experimento, tá, que cores você tem aí? Ah, tem desse mesmo modelo. Aí então me dá uma cor de cada modelo, uma cor de cada. Ah, né? mas isso é coisa de homem. É pra poupar energia. É neurologicamente falando, você tá poupando energia. Já provei, esse modelo me serve, então já sei que esse aqui tá bom, então já me dá variedade. Mas com certeza a blusa que você comprou pro evento não é igual às que você tem, senão você não precisaria de uma blusa. Não. Então, daí já pega aquilo que a gente falou, que é da mulher. Tem um casamento, ela já pergunta pro marido, que roupa você vai no casamento? Ele diz assim, eu tenho aquele terno que eu usei na formatura há 10 anos, o terno que a gente casou. Muitas vezes é o único que tem, né? E a mulher já diz, não, você não vai com aquele você não entra comigo. Exato. Porque ela vai estar linda e maravilhosa, ela quer alguém à altura do lado dela, né? Pois é. Eu sou prática em relação a isso, né? Então, por exemplo, eu tenho, né, ainda mais, e é um dos temas que a gente vai trazer no evento, é o investimento na imagem pessoal. Então, por exemplo, como eu vou estar apresentando, né, vou fazer essa abertura e como organizadora do evento, eu tenho um brand, eu tenho a imagem que eu quero passar. É um investimento, não é um gasto. Senão eu não compro. Então, nós temos que partir pro segundo ponto. Comprar só pra ter, não. Eu não sou dessa, mas a maioria é. A maioria é. Como eu tô em minoria aqui, eu tenho que levantar o dedo, né? Mas vou... Aí eu vou... Lembra da época da escola? Daqui a pouco vai ter que ter senha aqui, ó. Mas assim, antes de mais nada, Liliane, né, temos que pedir pro pessoal curtir, né? Apela pro emocional das mulheres, Isso, mulheres, curtam mulheres, comentem, né? Vocês gastam demais em casa? Hein? A mulher ela tem que falar se gasta demais em casa. Se vocês concordam que não gasta, curte lá, né? Comenta. Se inscreve no canal. Vocês estão enganados. Isso, critica. Não é assim. Mas então, o segundo ponto. Eu queria falar uma coisinha. Já não ia deixar ele falar. Você viu, né? Não. Mas tudo bem. Tô acostumado. Hoje nós estamos falando para as mulheres. Exato. Mas assim, eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido. Existe uma diferença entre poupar e investir. São duas coisas totalmente diferentes. Com certeza. A mulher, talvez ela seja boa em administrar e até poupar. Porque eu acredito que tem mais homens endividados do que mulheres. Não sei se estatisticamente O homem é mais, é mais endividado que mulheres. Então, a mulher, em tese, ela administra melhor e ela poupa melhor. Mas o homem investe melhor ou sabe investir melhor. Era o meu segundo ponto, tá? A sintonia já está tão grande que já leio até a mente. Né? Porque isso que ele está falando, claro que você vai dar a tua resposta, mas é assim, a mulher se disser, você tem 100 reais e tem que durar até o pagamento, falta 15 dias. Ela vai dar um jeito daqueles 100 reais, dá pra ninguém passar fome. O homem já não saberia, é mais difícil, né? Agora, se disser, olha, você tem 15 mil aqui, vamos investir. A mulher vai pensar, como, onde, de que jeito? Não todas, lógico, né? Então, isso que ele te perguntou é bem interessante. É importante por isso, né? E por que, por exemplo, os homens são mais endividados, né? Normalmente, né? Até porque a primeira coisa que normalmente dentro de um lar tem ali duas pessoas, né? O homem e a mulher. E normalmente, né? Não é regra. Os cartões de crédito, por exemplo, está no nome do homem. Então, se atrasa a fatura, quem é que se prejudica é o homem. Esse é um primeiro ponto, né? O segundo ponto em relação a isso, né? De a gente pensar nessa relação de consumo, é que a gente também tem que perceber que existe também esse novo momento de a gente estar buscando novas formas de investir. Só que também a mulher, como ela tem essa questão de gerenciar o lar, de gerenciar toda a vida de todo mundo, porque mesmo ela não cuida só... Fora, né? Ela não cuida só da agenda dela, ela cuida da agenda do marido, dos filhos, de buscar na creche, de levar pra natação, ver todas essas coisas. Ela, por exemplo, não se arrisca tanto quanto o homem. Ela tende a não se arriscar tanto, né? Principalmente quando a gente fala de investimento. As mulheres tendem a ser mais conservadoras quando se fala de investimento diferente dos homens, que eles arriscam um pouco mais, né? Mas porque a mulher tem mais esse pé no chão comparado porque ela entende todo esse outro fluxograma da casa, do gerenciamento da casa. Quando o homem, ele tem essa tarefa. Então, ele pensa naquele momento, ele pensa em multiplicar aquele capital que aquela família tem. Tem uma pesquisa da
Prudential. Ah, Prudential? É, Prudential. Empresa de seguros americana, isso. Que mostra que 49% das mulheres que eles entrevistaram, elas estavam dispostas a assumir riscos financeiros pela possibilidade de recompensa, de melhorar, né? Porém, os homens eram um percentual de 70%. Olha só. Agora, isso aqui entraria porque as mulheres têm medo de errar ou porque elas acham que não sabem ou que não têm competência, o que seria? Eu acho que vem muito mais dessa parte emocional, porque muitas vezes a gente já vem com essa pressão, por exemplo, da própria sociedade, né? E a gente tá passando por esse momento de transição, né? De como os nossos pais gerenciavam o dinheiro. É só olhar para a realidade de vocês. Quem na casa de vocês cuidava do dinheiro? Era o pai ou era a mãe? Na minha casa era o pai. Sim, inclusive, eu lembro que a minha mãe nem CPF tinha. Quando ela ia fazer um parcelamento, ela usava o CPF do meu pai. Olha só. Quando o meu pai morreu, a minha mãe não sabia a senha da conta dele, não sabia se ele tinha seguro, não sabia como ele pagava as contas, Gente. Nada. E ele tinha passado para mim poucos dias antes de morrer, ainda bem. Meu Porque Deus. ela não sabia. Eu dizia, mãe, mas o Quanto pai tempo tinha tal estava coisa? casado? Não sei. Quase 40 anos. Em 40 anos, pra tu ver, né? Isso é uma das coisas que a gente fala, né? E por isso o do evento também, agora que eu tô falando, é justamente isso. A gente não fala sobre dinheiro. Eu fiz recentemente um processo né? Pra quem não sabe, né? Então, tem uma empresa de consórcio, né? Trabalho com consórcio. E Diz o nome dela, faz tua HE. propaganda. Então, meu momento merchan. Deixa eu aqui agora. Então, eu tenho a empresa HS Consórcios, aqui de Blumenau, que é uma empresa que vende consórcio de todos os tipos, desde imóvel, veículo, investimento... Até de plástica, De né? cirurgia Mulherada, plástica, ó. viagem, tudo, de forma planejada, né? Sem pagar os juros. Vamos lá, financeiro. E aí acontece, eu fui fazer... então já segue lá, né? @HS Consórcio Blumenau. Até estou aqui agora que eu vi que eu tô de crachá ainda, né? Mas a pessoa veste a camisa, né? E aí o que acontece? Esses dias eu fui fazer um processo de contemplação de um cliente, né? Eles são casados mais de 10 anos e ele não tem renda comprovada. Então a gente usa a renda da esposa. E ela disse, se ele ficar sabendo quanto eu realmente ganho, eu não vou usar minha renda. E aquilo soou tão absurdo no meu ouvido, porque você tá 10 anos casado. Como que o teu cônjuge não sabe quanto você ganha? E né? como eles gerenciavam as finanças em casa? Não sei, não faço ideia. Não faço ideia. Então, assim, como que... Assim, daqui a pouco ela ganhava 20 e dizia que ganhava 10? Provavelmente. Eu conheço mulheres que dizem assim, meu marido, namorado, enfim, não precisa saber o quanto eu ganho. Mas normalmente são umas questões assim que você disse. Você disse que ele não tinha como comprovar a renda. Talvez ela dizia, eu tenho tanto que é pra ver se ele se coçava também, né? Pode ser, nunca sabe. Mas aquilo me soou um alerta, né? E o motivo de fazer o evento também foi pensando nisso, nesse projeto, né? Porque a gente precisa entender. Olha a situação que a tua mãe, se a tua mãe não tivesse você, como ela ia seguir a vida dela? Não ia, naquele momento, ninguém ia conseguir tirar o dinheiro pra pagar as contas, que foi assim, bem início de mês. Então já tava todas as contas vencendo, o dinheiro entrando. E ela não ia saber fazer nada disso, daí ia ficar trancado no inventário até se resolver. Entender sobre ela inventário não sabia também, né? Nada de como ele gerenciava as coisas. E olha a importância de a gente falar sobre isso, né? Tanto com o nosso cônjuge, quanto pros nossos filhos, né? Então imagina se já fosse um papo que rolava na tua casa. Seria mais tranquilo. Não Quando era. acontecesse, ia ser mais fácil, né? Então a gente precisa ter esse diálogo em primeira instância, né? Que hoje a gente é adulto, a maioria parte é casado, né? Então, com o seu cônjuge, com o seu parceiro, ou quem ainda não é casado, com uma amiga, com uma irmã, né? Com alguém que você Dividir tenha... com alguém de Dividir confiança. com alguém, exatamente. Mas isso tocou num ponto importante, assim, né? As finanças da família ou finanças pessoais, elas já não são tratadas historicamente dentro de casa. Isso Né? é Ou verdade. seja, não é só o caso, tabu, de né? repente, da esposa que não sabe quanto o marido ganha, ou vice-versa. Às vezes, os filhos também não sabem. Exato. Então, eles já crescem não tendo noção do dinheiro, de quanto vale as coisas. Porque não Né? é uma Do conversa valor. que se tem, né, Jaime? Porque não tem a conversa. Eu falei, bom, tem, né? Nós somos dois exemplos que a gente já conversou sobre isso, já fizemos o dever de casa. Nós não fomos educadas para cuidar do dinheiro, né? Você foi mais cedo, ela aprendeu mais rápido que mas eu. o homem também não é Mas o educado para homem, cuidar pelo do menos, dinheiro. ele já cresce Aí tá. sabendo que ele tem que trabalhar e tem que pagar as Ele contas tem se ele essa casar, responsabilidade né? intrínseca nele. Ele pode até entendeu? não saber como. Agora, a gente nunca... Por exemplo, o Que é que pior. você ouvia da tua mãe? O que é pior? Porque o que... Não que eu visse direto, mas assim, eu ficava meio que velado. Se você Subliminar. casar, é o teu marido que vai trabalhar, que vai cuidar das coisas, né? Hoje em dia até não é mais assim. Mas era. Então, a mulher pensava, mesmo que eu trabalhe, mas não sou eu que vou cuidar disso. Não sou eu que vou Sim. fazer isso. É. Sim, mas olha Mas a no homem angústia já do tem. homem. Ele tem uma responsabilidade e não é preparado
para essa responsabilidade. Culpa não é minha. Eu acho que é pior do que das mulheres. Agora eu vou defender os homens. Agora eu vou defender. E é extremamente importante isso que tu fala, Jaime, porque até a gente tá conversando nas entrevistas que eu tô dando, falando sobre evento, a gente fala sobre isso. Porque a mulher precisa entender de finanças, porque, primeiro, numa separação ou no caso de um falecimento, como que ela vai seguir a vida dela, se ela não entende nada? Ah, não, mas aqui eu quero fazer um parênteses. Segundo, na separação, a mulher entende muito de finanças. Muitas vezes não, de forma errada, Jaime. Como ela vai seguir a vida dela? Porque depois, provavelmente, ela vai ficar com os filhos e tudo mais. Como que ela vai gerenciar se ela não entende? Entendeu? De como vai controlar agora o orçamento, já que era o marido que fazia, agora ela tá sozinha. Mas sabe do que ele tá falando? É de uma parcela de mulheres, e que algumas pessoas já me falaram, é que assim, que quando chega na separação, a casa é minha, ou o carro é meu, ou não sei o que é meu, ou metade do dinheiro é meu. E tal, é ali um ato isolado. Só que ela não tá pensando como ela vai gerir a vida dela dali pra frente sem aquele homem. É desse tipo de mulher, né? Que pensa, metade do que a gente tem é meu. Exato, mas é o casamento, metade é de cada um. Mas ela não sabe nem como vai gerir isso aí. Então ela continua não sabendo lidar com o dinheiro. Claro, ela precisa disso. Pois é. E o segundo ponto que eu sempre falo, né? Em caso de uma separação ou de caso de uma morte, né? Ela não sabe como conduzir. E o pior deles, que eu acho que é esse ponto que tu levantou. Você não sabe se o teu cônjuge tá fazendo uma boa gestão financeira. Também. Tive uma colaboradora que trabalhou com a gente, que ela ficou, né? Ela ficou 6 meses mais ou menos com a gente. E ela começou a ter muitas brigas com o marido por conta de dinheiro. Quando ela começou a trabalhar com a gente, óbvio que é um assunto que a gente fala diariamente no escritório e tudo mais, e ela chegou a um ponto, ela disse, Daisy, não vou expor o nome do marido, mas ela falou assim, fulano, cara, ele só fez merda financeira na sua vida, por isso que a gente não prospera. E aí, quando ela começou a entender que dela foi atrás pra ver, então, como o marido tava gerenciando, e ela falou, o buraco é muito mais embaixo, a gente tá muito endividado, e como, olha o que ele fez, olha a decisão. Não tinha ideia, porque D largou pra ele essa função. Então, ele também não sabe como fazer, só que o homem já assume esse papel, né? É um angustiado, como diz o Jorge. Assume esse papel, às vezes não sabe como fazer, mas, bom, é minha responsabilidade. Então, errado. Toca. Só que também não busca se conhecer o processo pra daí, então, fazer a melhor gestão financeira da família, né, Jaime? Exato. Sei, tu me corrige se eu estiver errada, né? É isso aí. Inclusive, até vou trazer um exemplo, né? O Felipe Miranda, da Empíricos, né? Ele sempre conta a história do pai dele, que se alavancava, fazia investimentos, esses não davam certo, e isso prejudicava a vida familiar, porque como ele mesmo diz, né, quando o dinheiro não entra pela porta, o amor foge pela janela. E é verdade, tá? Sabe que quando minha mãe falava isso pra mim, quando eu era pequena, né, ela dizia, nunca tinha ouvido essa, sabe? Medo, então nós somos velhos, né? Porque a minha mãe falava pra mim, se não tiver dinheiro, o amor sai pela porta, essa coisa de uma cabana e amor não existe. Minha mãe falava isso sempre. E eu dizia, meu Deus, que coisa ruim de se falar. Hoje em dia eu vejo como é verdadeiro esse ditado. Não, e aí tem porque um detalhe, começam as brigas, né? Mas aí que entra o X da questão. Às vezes o homem, primeiro, ele se arrisca demais, né? Se arrisca demais. E segundo, se arrisca sem conhecimento. Eu, por exemplo, eu não vou falar em valores, porque quando tu fala em valores, para uns é nossa, não, e para outros é só isso. Você não precisa contar pra gente que você é rico. Não. Meu Deus, eu gostaria de ser. Já profetiza, já joga pro universo. Jogar. Mas assim, eu perdi, por exemplo, uma quantidade boa de dinheiro por seguir uma dica de um especialista. Pra mim seria muito, tá? Eu sei, tá? Uma dica de um especialista. Porque o cara falou assim, e é um cara conhecido, não vou falar o nome para não expor, mas é um cara conhecido, respeitado. Tá? Ele falou assim, não, tem que fazer esse investimento e tem que ser agora, né? Aí eu fui lá entrou a emoção, né? Peguei e fiz. Me lasquei. Perdi 80% do capital. Meu Deus do céu. Entendeu? Então, assim, a mulher já não faria isso. Exato, ela não teria perdido isso, mas talvez perdesse de outra maneira, né? Porque a mulher, ela não se arrisca, mas ela perde de outra forma, porque ela deixa de ganhar, né? Quando ela, por exemplo, a mulher, o que ela faz? Poupança. Poupança, a gente sabe que é o lugar que menos dá rentabilidade. Só que é seguro, você não perde. Mas vamos lá, ainda se tivesse na poupança, eu ficaria muito feliz, né? Se a gente pega hoje o dado do Banco Central, né? 5% da população guarda dinheiro. Não tô nem falando de investir, né? Eu tô falando de guardar. Ou seja, de cada 100 pessoas, somente 5 guarda. Né? Então, assim, a gente tá falando aqui de uma mulher que poupa. Isso aqui ela já ainda é exceção, né? Isso não é regra de conseguir guardar. Hoje em dia não é grande coisa, né? Não, mas assim, já é o primeiro passo de você não fazer nada, beleza, agora eu consegui poupar uma grana. Agora, então, ou eu comecei a ganhar mais, ou eu diminui o meu custo. Das duas, uma. É o primeiro passo. Aí depois a gente vai para o segundo degrau da escada, que daí é começar a investir. Aí vou estudar. Só que não tem como as pessoas também hoje em dia estão muito mais aceleradas. Então, eu não tenho hoje grana sobrando no meu orçamento, mas já quero começar a investir.
Não, calma, vamos primeiro fazer sobrar dinheiro? Vamos primeiro fazer uma reserva de emergência, né? Aí a reserva poderia ser uma poupança, né? Que Sim. você pode dispor do dinheiro de forma rápida. Sim, ter liquidez, né? Óbvio, hoje em dia existem outros mecanismos que tu pode ter. A liquidez e a segurança que uma poupança tem com uma rentabilidade muito maior, né? Então, Qual? Dá a dica aí para o pessoal. Um CDB, por exemplo, né? De liquidez diária, né? Que vai te pagar bem ali, né? Vai te dar essa segurança, né? E com liquidez diária, né? Então, assim... Vocês estão ouvindo, né? Só que assim, aproveite. Procure, sempre estude, porque cada realidade é uma realidade. Da mesma forma que o Jaime falou, pra ele, a quantia que ele for falar é pouco, pra mim é muito, a mesma forma ao contrário, né? Então, assim, e lógico, eu vim de um outro, até hoje eu falei sobre isso, né? Pra mim, eu tenho esse negócio da escassez pra me voltar da comida, né? Então, pra quem, né, estão vendo aí, mas pra quem tá só ouvindo, tô no processo de emagrecimento, né? Já perdi 9 quilos, mas ainda preciso mais 20, então Desde assim... a última vez que... Desde o início do ano. Exato. Parabéns. Tô aí, né? Mas o que acontece? O meu vem da questão da escassez de comida na minha infância, né? Minha mãe, eu sou a filha... de ter engordado, pro pessoal porque daí entender. a minha família, né? Meu pai e minha mãe, eram péssimos financeiramente. Meu pai ainda gastava todo o dinheiro em bar e tudo mais, o dinheiro da família. E daí faltava dentro de casa. Então, a gente passava necessidade realmente na minha infância. E aí, graças a Deus, minha mãe é diarista, né? Ela vai estar no evento também como expositora, né? E tal. Então, o que acontece? Aí, hoje, graças a Deus, eu tenho uma condição financeira muito boa pra comer em qualquer lugar que eu quiser e tudo mais. Só que acontece? Aí vem essa questão primitiva de que lembro da escassez daquela época. Aí entra o emocional. Entra o emocional. Tem peso, e né? tem o que comer porque parece que amanhã não vai ter. Então, daí come-se demais. E exatamente isso se aplica também à questão financeira. Pra tu ver que é uma coisa primitiva, às vezes tá enraizado na gente lá atrás. Então, as decisões financeiras que a gente toma, da mesma forma que as decisões alimentares, elas não estão ligadas... Tem um fundo emocional. Tem sempre um fundo emocional. Até, por exemplo, eu vim de, vamos supor, né, um de vocês, né? Vamos falar o Wellington aqui, que tá junto com a gente da equipe. Que é o mais jovem. Então, assim, vim de uma família extremamente rígida financeiramente, que a gente não podia ir no cinema, nunca podia, só vivia de roupa de doação, nunca podia, ou podia só, assim, só no aniversário sair pra comer roupa fora. Do domingo, né? Entendeu? Uma coisa extremamente rígida. Quando essa criança cresce, vai pra vida adulta, ela tende a ser ao contrário do que foi. Então, porque justamente vi uma vida tão escassa na infância que agora eu ganhei R$2.000, eu vou gastar os R$2.000 na primeira semana. Eu tenho um exemplo prático. Eu. A Eli... Porque, assim, como você disse que veio de uma família humilde, eu também vi, nunca passei fome, nunca passei necessidade, sempre teve tudo. Mas era tudo assim, regrado, Regradinho. porque eram 4 irmãos, né? Igualzinho lá em casa. Então, e daí fui fazer faculdade. Meu pai não tinha condições de pagar a faculdade. Fui fazer a católica, caríssima. Então eu tinha que trabalhar. Eu ganhava menos do que a mensalidade da católica, né? Então eu tinha uma bolsa de 30% e o restante era o meu salário que tinha que cobrir. Então o mês que eu precisava comprar alguma coisa, preciso de uma roupa, livro, enfim, da faculdade, não fechava a conta na faculdade. Então a conta da faculdade atrasava pro outro mês. Então era aquele bolo, sempre negociando, né? Então eu sempre conto, né? Aí a minha irmã que esses dias me alertou. Então eu tinha uma sandália, um tênis, uma bota, que morava numa cidade muito fria, Pelotas, né? Então era ali 4, 5 sapatos, juntando chinelo, né? Essas coisas, né? 5. Quando eu comecei a trabalhar, começou a melhorar, entrar mais dinheiro, como você disse, eu virei a centopeia. Porque eu comprava sapato todo mês. Mas é por isso, porque veio lá de trás? Porque eu não tinha sapato antes, agora eu queria ter. Agora quer ter todos os sapatos do mundo. Todos que eu adorasse estavam ali. E foi durante muito tempo. Daí veio a pandemia. Daí eu olhava meus sapatos e dizia, vou usar onde? Perdi vários com a umidade. Agora já não compro. Eu me adaptei a não comprar sapato todo mês. Primeiro Nossa, que tinha todo que mês. economizar. Eu compro Segundo, por ano, eu compro. Não tinha necessidade, ainda tenho bastante, né? Mas não compro mais toda hora. E eu comprava sempre, porque eu gosto de sapato. Mas daí a minha irmã disse, claro, quando você não tinha, aí veio aquela memória, né? Quando você pode, você vai lá e é bem que você falou. Mas é a comida. Olha a importância do autoconhecimento, né? Então, assim, é extremamente importante entender, então, e eu faço isso porque agora eu tô nesse processo de emagrecimento e aí eu tô com uma nutricionista que ela é terapeuta nutricional também, então ela faz muito esse momento de reflexão e tudo que eu tô usando pro ramo alimentício eu aplico nas finanças também, né? Então, justamente isso, assim, o que me leva a ter esse gatilho de gastar, ou no meu caso agora de comer, né? Cada um tem um. Né? No momento que você tá ali fazendo, porque ela usou esse termo assim, né? Por exemplo, no caso da comida. A comida, ela tem que ser uma coisa fisiológica. Ela tem que ser de cunho assim, meu corpo precisa para se manter em pé daquele alimento. E não recompensa. Só que o que acontece? A gente traz como recompensa, a gente traz como memória afetiva. Quem não tem uma comida que a avó fazia?
Não, Que e se também- botar hoje pra e tu fazer, tu vai comer existe- 3 pratos daquela comida. E também existe toda uma indústria da alimentação por trás que puxa o teu emocional, né? Sim, mas eu pego sempre isso, assim, por exemplo, eu fui agora na Páscoa na casa da minha avó, né? No interior. Meu Deus, mas eu engordei 1,5 kg em 3 dias? 1,5 kg, né? Mas porque tem muita questão afetiva. Nossa, minha avó sempre fazia isso quando era criança, tava lá, mas daí se arrebenta de comer. Então, assim, traz esse cunho emocional por trás daquele alimento. Ou quando a gente tá mal emocionalmente, tu só pensa assim, aquela sopinha da minha avó, ou aquela bolacha que ela fazia, aquela galinhada que ela fazia, Mas sei daí lá. entra de novo aquilo que você falou. Ou a gente pensa na comida quando tá Uhum. mal, ou levou, né, fora, brigou com o marido, vai pro shopping com a roupa nova, Exato. porque precisa ficar bonita. É a mesma coisa, mas daí É o você vai mesmo só gatilho, mascarando aquele É. sintoma, né? Então, o que acontece? A gente tende a fazer isso em todos os nossos aspectos. Então, entender, por exemplo, por que eu estou gastando, comprando 10 pares de sapato todos os meses, né? Se só É- tem 2 pés, né? É pra suprir o quê? Muitas vezes é isso que veio lá da infância, muitas vezes é uma sensação de pertencimento. Então, assim, estou me relacionando com um grupo de mulheres que são ricas, milionárias e tudo mais. Às vezes tu não é, Tem mas tu isso tem que também, parecer né? ser. Então, tu te endivida a ponto desse. Eu tenho uma cliente muito querida, né? Inclusive, depois eu quero mandar esse podcast pra ela, né? E ela comprava todo mês vestido. Todo mês. E ela eu se era o endividou sapato, ó. um monte em relação a isso. Ela mora aqui em Balneário. E aí ela fez o consórcio e tudo mais, e aí a gente falou, porque quando a gente vende o consórcio, a gente não vende só o consórcio, a gente vende todo esse planejamento que a gente tá falando aqui, a gente faz toda essa consultoria. E aí um dia ela me mandou um vídeo que ela fez pra uma loja, ela foi tipo modelo da loja, né? E daí ela mandou o vídeo pra mim e falou, olha, provei o vestido, amei, não tenho nada parecido. Ela falou, mas não levei. Sabe por quê? Ela disse, né? Porque eu lembrei de eu andando no meu carro novo, com a cabeça pra fora, né? Batendo vento no cabelo e tudo mais. Então ela conseguiu voltar pra si antes de fazer essa compra, pensando no futuro dela. Então ela tomou uma decisão financeira melhor agora, pensando no bem futuro. Que a gente não pensa no longo prazo. A essa gente seria quer a ter coisas pergunta. imediatistas. A sensação imediatista, assim, vou satisfazer A o meu recompensa, o né? meu ego agora. É tipo tomar o cowboy ali que você falou, né? Briguei, não sei o que lá. Vou sair agora pra resolver essa dor. negócio pra me sentir Não. feliz, né? Uhum. Então, o processo de aprender a investir talvez passe pelo processo do controle das emoções. Perfeito. Que os O homens, autoconhecimento. na maioria das vezes, têm melhor que as mulheres, né? Por exemplo, o homem quando briga com uma mulher, no máximo ele toma um porre, né? Não sai pra Não, é comprar que- uma roupa, um sapato Não, novo. não. A forma do homem extravasar ela é mais em Mais conta, barata. é mais barata. É. Ô, mas olha quanto tá uma cerveja hoje em dia no caixa boteco, de- pelo mas- amor mas- de Deus. mas com certeza uma caixa de cerveja é mais barato que o vestido. Ah, com é. certeza. É 27, 29. Não, eu tava Não tava tenho vendo, como duvidar. eu tava vendo até um programa ali na Netflix. Enfim, daí eu não vou entrar no mérito do programa porque nem me lembro o nome direito, mas basicamente era o seguinte, a mulher tinha brigado com o marido e aí ela foi numa loja, comprou uma joia e ela falou bem assim, e paguei caro porque ele merece. Tipo assim, ele merece pagar no caso. Ah, mas Ele aí quer ia pagar. Sim, ele ia mas pagar. daí tá certíssimo. Ela não acabou com a finança dela. Mas aí já tem muito dinheiro, né? É outro caso, patamar. Mas olha como a gente faz, Mas né? só que é o emocional. É o né? emocional. Quer dizer, E uma se das afeta primeiras aquele homem dicas- desse jeito, né? Ela soube onde afetar ele. É. O autoconhecimento passa também por isso. Lógico. Ela usou pro mal, mas É que conhece, todo se mundo conhece, diz que conhece o outro. órgão mais sensível do homem é o bolso, né? Ela sabia. Isso. Então, Mas porque historicamente o homem sempre foi o provedor, né? então é verdade. É Claro o que órgão é. mais sensível. Ela Lá em tinha como casa é o acessar. contrário, né? Lá em casa, tanto que... E é importante a gente conversar sobre isso, né? Porque eu lembro que há muitos anos atrás, eu estava fazendo um curso de liderança, eu já tinha terminado, e daí meu marido estava fazendo, e eu era facilitadora já do curso, né? Tava auxiliando, né, o professor. E aí tinha um exercício que a gente tinha que fazer, né? Desenhar algumas metas e tal. E na época, isso já faz... Eu tô daí com ele 10 anos, então deve fazer uns 7, 8 anos, né? Então imagina quanto tempo faz. E aí na época eu escrevi assim, ganhar 15 mil reais no mês. E na hora que eu escrevi, me veio um pensamento, tu não pode ganhar mais que o Fabrício. Fabrício é meu marido, né? Sério? Na hora... Quando eu escrevi, eu falei, como assim? Não, claro que eu posso, tal. Mas no que eu coloquei, o meu corpo já trouxe essa memória lá de Sim. trás dos meus pais. E aí eu fui conversar com ele, porque até então a gente não tinha conversado sobre isso, sobre eu ganhar mais. Você né? já era casada? Já era casado, já há uns 2, 3 anos. Então eu vou reforçar aqui uma coisa que eu falo todo podcast. O meu sonho, eu tenho um sonho, tá? Só que ele já tá eu vou olhar casado, pra gente, câmera, tá? Eu Entendam tenho que ele um sonho. já é casado. Sim, mas eu pretendo realizar esse sonho com quem eu Com estou ela. hoje, né? Então manda ela pro curso aqui da Deise. Esse eu vou mandar. O meu sonho é ser dono de casa, é ser Pronto. sustentado. Ah, então eu vou te dizer o que meu marido respondeu. Mas... E aí eu
perguntei que pra ele te ele, respondeu? daí eu disse, daí a gente foi pra casa e tal, né? A gente não tinha filha ainda, né? E eu perguntei, Fabrício, o que tu acha de eu ganhar mais dinheiro que tu? Ele falou, acho ótimo. Quanto mais rápido tu ganhar dinheiro, mais rápido eu fico em casa. Foi a resposta dele, foi Sério? exatamente Mas ele assim. já tá em casa ou ainda não? É que daí a gente virou empreendedor, né? Daí se vocês lascou, né? trabalham Aí, juntos. ele trabalha comigo, né? Ah. Então, pedi pra ele sair do trabalho dele pra trabalhar comigo, né? Porque eu até brinquei assim, né? Eu não sabia se a minha empresa ia dar certo ou não, né? Com aquele início, Quando né? você começou, Quando ele eu comecei, tinha um emprego fora. tinha um emprego fora. E eu pedi ele pra ele sair pra trabalhar comigo. Então, eu cuido da parte comercial, ele da parte Vocês administrativa. trabalham juntos. E aí eu disse, ó, não sei se vai dar certo, né, a empresa, daqui a pouco financeiramente, tudo, né, porque é o início, né, e eu falei assim, se eu contratar um funcionário, se eu não tiver dinheiro pra pagar, como é que eu faço? Eu falei, tu é a mão de obra mais barata, e qualquer coisa eu pago um serviço. Com empréstimo. Entendeu? Eu pago com, né, alguns serviços ali, Uma coisa melhor. que o dinheiro não paga, né? Isso. Então, o que Tem acontece? valor. Então, o que acontece, né? Meu marido falou sobre isso. Mas olha a importância. Nós já estávamos casados. E a gente vem sempre falando muito. Até por isso que o próximo edição do evento, né? Ainda mais por sugestão do Jaime, vai ser homens e mulheres juntos no mesmo evento, né? Finanças para Isso. casais. Porque justamente isso. É igual fazer uma dieta. Se a mulher decide assim, eu preciso fazer uma dieta, eu preciso perder 5 quilos. Se o homem continuar comendo pizza, comendo ali, não vai dar Não certo. vai. Ele Não sabota ela. É a mesma coisa das finanças. Não adianta a mulher ir lá no meu evento, ela aprende como economizar, tal. Você chega em casa e o marido continua tendo comportamentos ruins financeiramente. Então é uma coisa em conjunto. Mas ó, estamos dando o primeiro passo com as mulheres. Que as Sim. mulheres também, nesse caso, é diferente dos homens. Elas tendem a buscar mais ajuda que o homem. O homem, Em por mais... tudo, né? Tudo. Tanto que, por exemplo, falando de saúde, né? É. Por que os homens, quando descobrem um câncer, estão morrendo? Porque sente um negocinho, já nunca tá, busca né? ajuda É. e tudo mais. A mulher sentiu, senti uma dor no coração. Ela já vai no tá médico. lá. Já vai no médico. E daí descobre, às vezes, um câncer, mas estágio inicial, já vai lá, curou. O homem, quando descobre, tá morrendo já. Normalmente, né? 90 e Isso. poucos por cento do caso. Os homens sofrem. Como realmente. tudo. Pronto, Como olha. tudo, financeiramente. Às vezes a mulher, tipo, percebi um negócio aqui, né, na nossa finança. Vou buscar ajuda, né? Vou buscar um consultor, vou buscar qualquer coisa. O homem não. Ele fica tentando fazer, não pede ajuda. Da mesma forma, a questão psicológica, né? Às vezes do casamento. Não tá bem. O homem vai deixando. A mulher não. Então vou buscar um psicólogo, vamos buscar um terapeuta de casal, vou buscar ajuda. A mulher busca ajuda, né? Porque ela é mais emocional e ela quer resolver esse problema. O homem acha que ele vai conseguir gerenciar sozinho, né? Sim. As suas É que o homem é finanças, mais suas Tudo, ele emoções. individualista, acha que tudo, Tudo. ele consegue resolver, É. ele tem solução pro problema. Isso. Só que Exatamente. quando aperta é que ele pensa, não tá Uhum. dando certo, né? Mas foi bom você falar até de casamento, que você e o teu marido trabalham juntos, né? Tem pessoas que dizem que o casamento não dura quando se trabalha junto, que se briga ou leva trabalho pra dentro de casa. E tem uma cultura também, até porque a gente já conversou com algumas pessoas assim, que diz que o homem é que tem que sustentar a casa, o homem tem que ganhar mais, o homem isso. Pelo que você está me contando, você é adepta da parceria. Sim, Então, somos... quer dizer, tanto o homem quanto a mulher devem procurar um parceiro. Exato, para Vamos- crescer junto. Vamos crescer juntos. Uhum. E não um ter que carregar o outro, Exatamente. né? Não um ganhar 15 mil, o outro ficar dentro de casa, seja o homem ou a mulher. Não, mas eu acho que tudo na vida são acordos, né? Tanto que a Kátia Damasceno, uma sexóloga e tal, eu adoro Ela é ela, ótima, maravilhosa. adoro ela. Ela fala que casamento é a arte de fazer acordos. Ela ensina os préstimos especiais. Então, o que acontece? Se quando você casou, ou naquele determinado momento, vocês fizeram acordo, então agora eu vou trabalhar fora e você vai gerenciar o lar. Se funciona para os dois, show de bola, foi um acordo. E recentemente saiu né, na mídia isso, né? Até um processo de divórcio onde aconteceu isso. E foi muito falado na mídia justamente por isso. Porque quando eles casaram, nessa configuração, eles determinaram isso. Então, que o homem, ele ia seguir a carreira dele, ele era responsável por isso, e ela cuidava da restante da casa, dos filhos, tudo mais. E deixava tudo tranquilo para que ele crescesse. E aí, né? no momento de separação, ele não queria dividir metade Era dos bens. meus bens, né? Exato, só que ele só conseguiu aquilo porque alguém estava no bastidor, estava na casa Facilitando a vida fazendo a dele. parte. Então, a gente acordou que ia ser assim. Podia ter sido ao contrário, entendeu? O nosso acordo foi esse. Então, eu comprei a minha parte. Então, porque que é foi de um um é do acordo. outro, né? Exatamente. Então, assim, ele só pôde, por exemplo, e é uma coisa que eu falo muito. Por exemplo, ontem à noite eu estava em evento. Hoje à noite eu estarei em evento. E eu sou aposta por quê? Eu tenho uma filha de 3 anos. Meu marido tá com ela. É a parceria, é isso? É a parceria. Entendeu? Então, assim, eu tô lá na frente porque eu sou a cara da empresa, mas meu marido é mais tímido, né? O Hélio, tu sabe, né? Meu marido é mais reservado. Ele não fala assim, jamais ele estaria aqui. Jamais Mas- dá pra gente convidar ele. Não, então. não, ele vai ficar aqui quieto na dele, né? Mas o que acontece? É o nosso acordo, funciona assim pra gente, funciona. Então, no momento de separação, cada um cumpriu o seu papel. Ele cumpriu o papel dele de buscar a parte financeira e ela cumpriu de dar o apoio, dar o porto seguro pra Facilitou ele, cuidar dos filhos alcançar. dele.
É uma coisa que eu sempre digo que acontece. Por exemplo, quando eu tô fora, eu tô num evento, agora as pessoas que, pelo menos que estão no meu círculo, já não fazem essa pergunta porque sabem o que eu vou responder. Mas sim, eu tô lá no evento. Tá aí, cadê a Aurora? Aurora é minha filha, né? Cadê a Aurora? Ué, eu tenho um pai? Então você tá com o pai. Só que se meu marido, ele sai jogar bola, por exemplo, quinta-feira é o único dia que ele sai, tadinho, né? O único dia que ele tem um dia pra ele é quinta-feira. E aí, quinta-feira ele joga bola, por exemplo. É o único dia que você não marca evento. E hoje eu tenho evento ainda. Hoje Olha, mas daí a mãe vai ajudar. Futebol. Não, minha mãe vai ajudar, porque eu não vou tirar o futebol sagrado dele. Então, faz esquema, chama a babá, faz tudo pra ele ter o dia dele, né? Porque senão não dá certo. É o nosso acordo que ele só joga quinta. É só quinta. Segunda, terça, quarta e sexta. É o único dia que ele tem alvará de soltura. É o único dia. Ele tem que passar com você. Comigo, obviamente. Só pra vocês entenderem os acordos. Então, é o nosso acordo, né? Então, eu fiz esse acordo com ele, então eu tenho que cumprir. Tem o evento na quinta? Eu tenho evento, mas daí eu tenho que dar o rolê, porque era o meu dia. Você arranja a solução. Eu tenho que arranjar a solução. Então, eu já falei com a mãe, e daí agora, 5h30, a mãe disse, tu consegue deixar ela aqui 5h30? Pra minha mãe pegar ela, minha mãe mora em Dayal. Então, eu vou ter que resolver. Mas o que acontece? Que tá hoje? Amada, essa é a vida, né? Mas o que acontece? Então, é o nosso acordo. Então, o casamento é a arte de fazer acordos. Então, cada família vai ter uma estrutura. Quem vai ficar em casa? Não, os dois vão trabalhar fora? Beleza, que nem eu e ele. Trabalhamos os dois na mesma empresa. Responsáveis pela conta. Exatamente. Se os dois trabalharem, os dois responsáveis por tudo na Exato. casa. E pra mim, por exemplo, até essa questão de divisão. Tem famílias que dividem, por exemplo, assim, os dois trabalham fora, né, e tudo mais, e as contas de casa como é que faz? Eu pago o aluguel e tu paga a luz e a água, e a internet, e eu pago não sei o que lá, e tu paga assim. Isso, pra mim, casa é assim. Por exemplo, olha, funciona? Funciona. Pra mim, não funciona. Pra nós, é um dinheiro só. Não existe eu pago isso, você paga aquilo. É um dinheiro. Então, por exemplo, juntos a gente ganhou 20 mil reais. Beleza, então, tá lá na conta, né? Não importa se for da minha ou da dele, né? Cada um tem a sua conta, mas ambos têm a senha, ambos só estudam. Às vezes, vou pagar daqui, vou pagar dali, joga o Pix pra aqui, pra cá. É o dinheiro da casa. É o dinheiro da família. Só tem uma questão, Daisy. Por exemplo, como você diz, entrou 10 mil, entrou 15, é da família. Mas se uma das partes, seja homem ou mulher, porque o homem não é de gastar, mas quando gasta, ele gasta com coisas caras, porque os brinquedinhos masculinos são mais caros, né? Digamos que o cara diz, hoje eu vou comprar esse aqui de 2 mil, tem 2 mil lá na conta, mas de repente você estava pensando numa outra coisa e vocês ainda não tinham conversado. Não, tem que ter Isso não é complicado? Com certeza. Da forma que ele mas faz, é que aí entram os acordos, né? Exato. O problema do casamento, geralmente, ele começa a não dar certo quando os acordos começam a não ser cumpridos. Quando não se conversa. Tanto do lado do homem quanto da mulher. Isso aí. Entendeu? Mas assim, quanto tempo já? Vou perguntar para os universitários. 37. Senhora! Eu quero falar do curso. Não, mas que a Liliana tá empolgada, né? Então... E eu também, né? Pegou duas Mas eu falam, quero... Eu tenho uma pergunta que eu acho que é muito importante. Assim, você mesmo já começou, existe uma escada até você chegar no investimento, né? Que seria, primeiro, você quitar suas dívidas, depois você começar a poupar, fazer controlar uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência, e só a partir dali você começar o investimento. Só para falar um pouquinho sobre isso. Exatamente isso, né? Tudo a gente precisa de um passo a passo. Por exemplo, a gente vai abrir... Vocês começaram o podcast. Quanto tempo tem o podcast? Um mês. Um mês? Bem novo. Um mês. Então, para vocês iniciarem, vocês tiveram um planejamento. Então, quais os passos até a gente poder gravar, né? Então, a gente vai ter que fazer um planejamento. Quanto vai custar? Vamos ter que alugar a sala. Vamos fazer... Como a gente vai fazer? Vai fazer gravado? Vai fazer ao vivo e tudo mais? Sim. Então, assim, tem que ter passo a passo. Não vai chegar assim, do nada, vamos gravar hoje o podcast. Não. Existe um degrauzinho que você vai subindo. Sim. Da mesma forma, num relacionamento, você tá solteiro, daí você começa a sair, começa a paquerar. Hoje nem se fala paquerar, né? Hoje em dia paquerar é antigo, eu nem sei como é que esses jovens hoje, né? Flerte. Não, flerte agora. Não, flerte também já passou. A gente tá bem. Você tá começando a conhecer pessoas, daí começa lá, agora é o Tinder, né? E tal, tá lá. Começou a sair os encontros, começou a ficar, namorar, noivou, casou. Ou seja, você foi de degrau em degrau. Sua vida financeira é a mesma coisa, né? Então, você precisa passar por etapas. Uma pessoa que tá extremamente endividada, ela não vai virar investidora da noite pro dia. Ela até às vezes consegue, mas isso ela não consegue manter no longo prazo. Porque o que acontece? Se tu não mudar aqui, tu vai continuar. Tu vai... Saiu de pobre miserável ou endividado para agora eu sou uma investidora. Se tu não mudar o teu mindset, a tua cabeça, por exemplo, né? Nesse sentido, daqui 1 ano, por exemplo, ou daqui 6 meses, tu vai estar quebrado de novo, né? E a gente fala isso muito pro empreendedor, é isso. O empreendedor, ele tem que aprender em relação a isso e vai escalonando. Todos os negócios, hoje a gente olha o McDonald's, por exemplo, o tamanho que é o Burger King, eles não começaram desse tamanho, foi de degrau em degrau. Então, a gente sempre tem que fazer um mapa, né? Do teu próprio caminho. Então, analisar a tua vida financeira atual e entender quais
principais gastos que eu tenho, porque às vezes a pessoa fala assim, então eu vou ter que cortar gastos. Só que quando tu começa a esmiuçar as finanças daquela pessoa, tu percebe que ela não tem de onde cortar gastos. Não tem. Ela só vive do básico. Então, daí qual que é o outro passo? Então, como que a gente faz pra ganhar mais dinheiro? Porque já que eu não tenho de onde economizar. E isso é a maior parte das pessoas. Não tem. Ela ganha R$1.500 e, tipo, gasta R$1.500. E a que é extremamente pouco ainda. No Brasil. Exato. É isso que eu ia te perguntar. A maioria ganha ali para pagar na estica, Exato. né? As suas contas. Como vai fazer? Vai chegar a ser um investidor? Com uma renda extra? Vai ter que fazer uma renda extra. Exato. Alguma outra coisa. Nem que tu vai fazer um cursinho para começar a ganhar mais, né? Ali, entendeu? Então, tô de balconista numa loja, né? Vamos supor. Como é que eu posso para ser gerente da loja? Eu vou ter que me especializar, vou ter que fazer um cursinho e tudo mais. Então, vou ter que investir aqui. E tem muita coisa gratuita. As pessoas não entendem. Se a gente falar do Sebrae, o Sebrae tem tanto curso gratuito na internet. Para de olhar vídeo no TikTok, por exemplo, e vai te profissionalizar em relação a isso. Vai buscar conteúdo. Aí, beleza, agora eu vou ser gerente. Comecei a ganhar um pouquinho mais. Então, agora eu posso investir de novo em mais profissionalização para mim. Ou da mesma forma, tô ali como balconista da loja. Não posso ir para ser gerente. Ou a gerente é a dona da empresa. Não tem para onde você crescer. O que eu posso fazer? Olha quanta gente na pandemia surgiu fazendo bolo de pote, brigadeiro, vendendo roupa. Tem uma mulher que eu conheci recentemente, a Taine. Ela é dentista. E ela me contou um pouco da história dela. E fiquei assim, ó. Ela fazia faculdade e ela pagava a faculdade dela. Ela tinha 3 trabalhos. E aí um deles, porque daí também não custeava a faculdade, né? E assim, às vezes pagava o trabalho principal, pagava a faculdade, mas tudo o resto. Aí ela vendia roupa. Ela disse que ela socava dentro da bis dela, vendia roupa, sabe? Ela buscava numa loja de atacado e vendia as peças. Ela disse, meia-noite, 1h da manhã, eu tava vendendo as minhas roupas. E assim, ela foi. Então assim, existem inúmeras fontes de renda que você pode ter. Começando assim, desde fazer brigadeiro, por exemplo, até buscar outras coisas maiores. Mas ali você tem que buscar uma segunda fonte de renda. Dentro de casa, quanta coisa você tem pra vender? Roupa, entendeu? Que você não usa mais. Teus sapatos, né? A gente às vezes doa e tal. Tu pode vender os sapatos, fazer uma renda ali, quantos bens que tu tem, que às vezes tu não precisa naquele momento, sabe? Então, buscar formas de ganhar mais. E se você pegar uma pessoa... Nós já falamos aqui de quem ganhou o básico, quem é endividado, mas digamos aí, pega uma mulher de 20 anos, 22, que mora com os pais, que o pai paga a faculdade, digamos, mas sonho. ela trabalha. Sonho, nunca tive Quero também. esse pai também pra mim. Né? Já passou, já deu. Mas digamos que ela tem lá 2.500 de salário, que é dela. Ela não precisa pagar a faculdade, ela pode, de repente, comprar um carro, enfim. Mas se ela disser, não, mas eu quero investir. Por onde você diria para uma pessoa, sim, investir? Fazer curso ou algumas outras dicas, como você já deu algumas aqui, né? Qual seria o caminho? Depende muito, né? É muito complexo dizer isso, porque a gente tem que olhar cada caso, cada perfil. Porque tem um perfil conservador, tem um perfil de arriscar, mas a primeira coisa que eu diria para ela é formar um capital, uma reserva de emergência. Porque esse pai, vamos supor, né? Seria uma poupança, né? Exato. Para começar. Exato. Então, por exemplo, para quem tem um trabalho regular, por exemplo, o trabalho de carteira assinada, você tem que ter pelo menos 6 meses o teu custo de vida guardado. Seria o primeiro passo. Qualquer pessoa. Se você é empreendedor, tem que ter 1 ano do teu custo de vida. Olha na pandemia quantas empresas tiveram que fechar. Micro e pequenas empresas, né? Foi um dos anos que mais teve que fechar. Por quê? As pessoas não tinham uma reserva de emergência. Graças a Deus, nós, mesmo com a pandemia, a gente estava tranquilo, porque a gente tinha uma reserva de emergência. Então, mesmo que fechou a porta, não está entrando capital, eu vou pegar da minha reserva. Ela é para isso. Ela para isso. Ela tá lá disponível para isso. A gente não tem que ter dó de usar ela, porque ela foi planejada para isso. Só que se tu não tem, vai tirar de onde? Então, nós já temos aqui algumas dicas, né? Para quem é endividado, para quem é casado, para quem é jovem e tem o dinheiro, aproveita. Dispõe do dinheiro, então que vai estudar, né? Vai aprender o que fazer com esse dinheiro. Né? E você vai dar mais dicas no curso? Porque o nome do curso nós não falamos ainda. Vamos falar do curso, então. Vamos falar do curso. É um projeto que a gente criou, né? Principalmente voltado para mulheres, e agora a gente já tá... Porque muitas vezes surgiu dessa necessidade, quando a gente tá conversando, a pessoa me procura para fazer um consórcio, ou eu tô oferecendo, eu converso, tá, e como é que tá os seus investimentos? Hoje tu já investe? Me conta um pouquinho mais da tua vida financeira. Daí eu, não, isso eu não sei nada, não sei quanto a gente tem guardado e tal. Isso é com meu marido. Nem quanto posso gastar. Não. Daí, tipo, ela fala assim, eu lembro muito bem, né, de um caso, de que ela era R$200 a parcela, e ela não podia decidir sozinha, só podia gastar R$200. E eu falei, a mesma coisa do evento, já aconteceu agora, tá? Eu tô oferecendo um evento que custa R$39,90. Ela falou, tem que ver com meu marido. Eu falei, poxa vida, eu não consegue decidir sozinha, tu pode gastar R$40?
Não, isso também não é liberdade. Mas isso existe. Existe, sim, porque aconteceu agora quando eu fui oferecer o evento, né? Então, assim, você... Agora um parênteses, assim, né? Que eu falei ali, o dinheiro da família. Sim, mas pra mim existem... A gente até falou sobre isso no outro podcast, né? Existem 3 dinheiros que a gente tem que ter. Então, o dinheiro da família, o dinheiro de cada um, né? Então, assim, vamos supor, juntos a gente ganha 8 mil reais, vamos supor, a renda familiar, né? Então, 6 mil, vamos supor, vai ser pra custear as despesas básicas da família. Então, luz, água, internet, aluguel, tudo mais. 500 reais a gente vai botar pra cada um gastar com o que quiser. Mas essa era a minha pergunta. Saber se cada um ia ter aquele valor X que diz, não, eu vou gastar isso aqui no que eu quiser e ninguém vai encher o saco. Exatamente. Ou então, se eu não quiser gastar, é teu. É meu. É teu. Esse ali é um dinheiro que tu não poderia... Tem que ter essa tem que. Né? Tipo, hoje eu fui lá comprar, comprei esse cinto maravilhoso, Diva, inclusive. Comprei outros 3 cintos. Não, pedi pra ele se eu podia, porque e nem faz vai contar parte... quanto custou. Não, eu conto, porque não é? Mas não teria necessidade. Não, porque faz parte do meu montinho, do meu potinho. Eu não mexi no orçamento da família, eu mexi no meu dinheiro, né? No dinheiro que tá separado para os meus gastos supérfluos que eu quiser. Se eu quero sair pra comer, se eu quero gastar com roupa, se eu quero fazer uma viagem, o que eu quiser. Então, assim, cada um tem o seu. Se o marido quer gastar com um videogame, jogando bola, fazendo o que ele gosta de fazer, ele tem uma parte, né? Que é menor. Primeiro, é que a pessoa muitas vezes separa a parte dela antes de separar a parte da família. A parte da família vem primeiro. Sim. Aí depois você separa uma parte pra cada um. E o terceiro montinho de dinheiro é o dinheiro daí pros sonhos futuros. Sim. Não, daí sim. Daí agora fiquei mais contente com a resposta. Fico feliz. Porque antes eu pensei, mas gente, isso não vai dar certo. Não, tem que ter. Então, assim... Tem que ter, porque, quero tomar um café com a minha amiga que eu encontrei ali. Será que eu vou poder gastar? Não. Tem isso que não ter vida, um valor pelo que ela Deus. possa usar. É dos dois lados, né? Se da não mesma perder forma. até a vontade de trabalhar. Exato, tem que ter, porque o dinheiro é feito pra gastar, o dinheiro é maravilhoso. Eu falo pra minha filha, a gente sai e eu falo pra minha filha, né? Como é bom ter dinheiro, né? Gente, o curso é Mulheres que Lucram. Mulheres que lucram. Como é que faz? Como é que faz para quem tá vendo se inscrever? O curso é presencial, online, é misto? Demais. É um evento que vai acontecer aqui em Blumenau e região, né? Então vai acontecer dia 3 de maio, é na próxima quarta-feira, né? Então corre na Rivage, né? Então bem conhecida aqui, a partir das 19 horas. O investimento? R$ 39,90 é o valor do ingresso e metade desse valor, tanto com as expositoras quanto para quem comprar o ingresso, vai ser destinado para doação para a Casa Elisa. Que é uma casa... não sabe, é uma casa para atender mulheres vítimas de violência doméstica. Acolhe as crianças também e encaminha elas. Né? Então passa por essa parte também. Então, já se programa aí para terça-feira, para quarta-feira, dia 3 de maio, a partir das 19 horas na Rivage. O link para comprar o ingresso pelo Simpla tá no nosso Instagram. Então pode chamar por lá. Instagram? Mulheres que Lucram. Só pesquisar lá, né? Também pode chamar vocês se vocês direcionam ali. Mas Mulheres que Lucram, tá lá o nosso link. É só comprar, mas corre porque as vagas estão acabando. Vai ter mais palestrantes, não vai ser só você. Não, eu nem vou palestrar. Você não vai dar nenhuma palestra, só tá organizando. Eu só tô organizando. Eu trouxe 8 mulheres maravilhosas. Maravilhosas. Eu li os nomes delas lá, mas tem alguma que vai falar realmente de investimentos? Todas elas vão falar de alguma parte de investimento. Por exemplo, a gente vai ter uma contadora de 30 anos de contabilidade. Então ela vai falar também sobre essa parte, porque o investimento também para isso. Como é que eu vou tributar esse dinheiro? Muita gente perde dinheiro por causa da falta de noção de tributação. A gente vai ter uma planejadora financeira. Né? A Jana Arizio, ela é uma planejadora financeira que está no mercado de finanças há mais de 20 anos. Então, assim, ela vai trazer toda essa parte. A gente vai ter também a Ana Morim, que é a dona do Bar da Oma, né? Que ela é uma atleta olímpica, vai falar sobre gestão do tempo e produtividade. Então, aqui eu vou falar como eu vou gerenciar meu tempo para ganhar mais dinheiro, para ser mais produtivo. Então vocês estão vendo, né? Porque realmente o ganhar mais dinheiro não passa só pelo dinheiro. Não. Passa pelo emocional, passa pelo tempo, pela produtividade, passa por vários aspectos. Né? E o segundo talk vai ser sobre investimento na imagem pessoal. Porque também passa por aí você ganhar dinheiro, né? Como eu vou me vestir, como eu vou me portar e tudo mais, né? Então, às vezes, você almeja um cargo de gerente, mas não se porta como a gerente. Você sabe que eu tô com um curso pra Pomerode exatamente sobre isso. Adoro. Depois vou te mandar o link também. Porque é bem isso. Mulheres que fazem coisas em casa, como você disse, né? Vende bolo, vende isso, vende chinelo. Que estão ganhando dinheiro, ou que tem uma facção, enfim... Mas se disserem, você tem que ir lá no banco, talvez você pegar um dinheiro para comprar mais máquina, não sei o quê. Não tenho coragem, ele não vai me dar. Mas por quê? Porque elas não se portam como a empreendedora que elas são. E a imagem faz parte desse processo. E quando você diz, olha, você tem que ter uma roupa assim, X, para em tal lugar. Não vou gastar com isso. A gente ouve muito mulheres que estão com negócios pequenos, falando que não precisa
precisa disso. Meu Deus do céu. E precisa, né? Precisa. Porque você se vende pelo que você está Exato. apresentando. Exato. Isso aqui não é gastar com 10 vestidos, gente. É. Tendo 2 bons lá, você vai a muitos lugares com eles. Exato. Troca um acessório, põe uma bijuteria. A gente ajuda, né, Eli? Dá A gente tá jeito. aqui pra ajudar. Então, o curso é voltado para isso. Isso. Como se comportar, maquiagem, roupa, sapato Tudo. e tal. Para você mostrar que você é aquela pessoa que vai conseguir pagar aquele investimento. Ou até você mostrar pro teu cliente que ele pode comprar alguma coisa de você. Porque quem é que vai comprar alguma coisa é alguém que tá desleixado. Exato. Ou que você olha e diz que cara de coitado. Como é que vai me atender? Exato. É a mesma coisa que nem eu, né, que vendo consórcio, vendo carro e tal. Se eu andasse, tipo, com um ninho, né? Um carro Nesse velho, caso. Como é que eu não aplico na minha vida, se fosse o caso, né? Então, a imagem pessoal passa por isso também. Ela é necessária. Ou se você vende um produto físico, você falou ali de chinelo, bolo, É. aí você vai ver a pessoa ainda tem, tipo, um celular muito ruim, que tira uma foto ruim, não valoriza. Às vezes o produto é muito bom, mas ela não valoriza aquele produto dela. Então, às vezes você precisa investir num bom celular, que tire uma boa foto, pra você conseguir vender E mais. daí não é gasto, é investimento. investimento para ganhar mais dinheiro. Exato. É Mas isso tudo de que forma tem que planejada, aprender. né? É. A pessoa às vezes quer já abrir um negócio hoje, amanhã já quer comprar um iPhone 14 de Sim. 10 mil reais. Você não pode. O Mas a gente ajuda. planejamento é tudo, né? Planejamento é tudo. É isso Vamos aí. vai falar de planejamento Então também. tá. não? Também, a gente tem uma planejadora financeira, né? Muito bem, então tá, gente, já ultrapassamos o tempo, né? Já aquele lembrete de novo. De novo, né? Daquele joia, né? Comentar, 2. curtir e se inscrever no canal. Que ajuda muito, né? A gente divulgar esse conhecimento, né? Que é importante Que é tão necessário. para né? muitas mulheres, né? Homens também, né? Homens Porque a gente tem também. bastante homem que vê o canal. Aliás, a maioria dos nossos comentários vem de homens. Que A incrível. gente diz que fala com mulher, eu escrevo a coluna pra mulher e é homem que vem comentar. Incrível, isso é maravilhoso. É incrível, né? É bem legal, porque realmente é pro ser humano. É. Aprender a lidar com o dinheiro é pra homem e pra mulher. Porque esse homem vai lidar com uma mulher, seja chefe, seja amiga do trabalho, seja filha, seja esposa, seja a irmã, a mãe, a sogra. Vai lidar com outras mulheres. E todo É mundo isso tem aí. que saber lidar com o dinheiro, né? Então tá, gente, até a próxima. Tchau. Tchau.